O lixo da família do Conde. Capítulo 36. Ficar quieto, parte 3. Shoyan olhou para o dragão negro antes de olhar para Kali e perguntar: Vamos destruir tudo? Não. Absolutamente não. Por que seus pensamentos são sempre tão extremos? Kali se deitou na cama e acenou para que Shoyan se afastasse. Apresse-se e volte logo. Ah, e use um chapéu. Compreendo. Shoyan deixou apenas a luz do criado mudo acesa e apagou o resto das luzes antes de sair do quarto e dizer algo a Hans. Kali manteve os olhos fechados e fingiu estar dormindo. A porta logo se fechou e Hans não entrou. O dragão negro, que estava invisível enquanto a porta estava aberta, removeu sua invisibilidade e pousou na cama. Um lado da cama começou a afundar enquanto o dragão começou a falar com uma voz preocupada. Você não pode realmente adormecer. Kali começou a pensar depois de ouvir as palavras do dragão. Eu pareço uma criança de 4 anos para este dragão. Kali soltou um suspiro e se levantou da cama. Alguns momentos depois, Shoyan entrou novamente na sala pela janela vestindo um robe. Você está aqui. Acho que um manto é definitivamente melhor do que um chapéu. Shoyan assentiu e começou a falar com o dragão enquanto Kali empacotava um chapéu. Você vai nos seguir assim? Eu serei invisível. Eu ouvi que dragões podem polimorfar. Você não pode se transformar em um humano? Acho que seria mais fácil. A magia de um dragão era uma expressão de sua vontade. Foi por isso que Shoyan pensou que o dragão poderia facilmente polimorfar se tivesse vontade de fazê-lo. O dragão negro bufou com as palavras de Shoyan. Eu odeio humanos. Eu não quero ser como os humanos. Ele disse que dragões são legais e incríveis. Quem disse isso? O dragão negro espiou na direção de Kali com a pergunta de Shoyan, antes de desviar o olhar rapidamente. Em seguida, ele se tornou invisível e voou para o céu. A parte afundada da cama voltou ao normal. Kali calmamente começou a falar com Shoyan, que estava olhando para ele com uma expressão estranha. Dragões realmente são legais. Eles realmente são. Shoyan acenou com a cabeça e seguiu atrás de Kali, que se dirigia para o terraço. Ele então olhou pela janela do terraço do 3º andar e parou de repente. Kali-min. O que? Eu tenho que carregá-lo de novo. Kali bufou com a pergunta hesitante de Shoyan e apontou para o teto com o dedo indicador. Naquele momento, o corpo de Kali lentamente se levantou do chão e começou a ficar invisível. Kali observou seu corpo inteiro ficar invisível antes de olhar para o teto e começar a falar. Dragões são grandes e poderosos. Você está certo. Eu sou grande e poderoso. O invisível dragão negro respondeu a Kali. Shoyan pôde ver o sorriso malicioso de Kali aparecer rapidamente antes de desaparecer. Shoyan percebeu como Kali estava controlando o dragão e começou a falar também. Uau, dragões são grandes e poderosos. Assim que Shoyan disse isso, ele também ficou invisível e eles poderiam deixar a residência sem nenhuma preocupação. Claro, havia ferramentas de detecção de magia ao redor da cerca da residência, mas eram para prevenir intrusos. Eles não tiveram qualquer reação às pessoas que saíram da residência. Shoyan parou em um pequeno beco um pouco longe da residência e começou a falar. Está tudo bem daqui. Assim que ele disse isso, a magia da invisibilidade em Kali e Shoyan foi removida. Kali, cuja magia de levitação também foi removida, pousou suavemente dos 10 centímetros em que estava flutuando no ar. Kali ficou chocado com essa cadeia de eventos. As habilidades mágicas do dragão negro são muito mais fortes do que eu pensava. Eu me pergunto se isso está relacionado às suas características especiais. Este nível de magia já era um pouco maior do que o nível dos magos de nível mais alto. Não era de se admirar que eles dissessem que um dragão adulto poderia facilmente destruir um reino inteiro se quisesse. Mas não vou precisar da ajuda dele assim, uma vez que conseguir o som do vento. Eu posso então me mover sem o dragão negro ou Shoyan vindo comigo. O som do vento era o 3º poder antigo que Kali planejava conquistar. No entanto, ele precisava ir para a costa nordeste do reino Rohan para encontrar esse poder. Vou precisar ir para o território da jovem Amiru.
Kali estava planejando ir para lá para pegar o som do vento no caminho de volta da capital. Sua desculpa para os outros seria que ele queria passear, uma vez que já estava fora. O fato de ser um antigo poder marítimo o deixou um pouco preocupado, mas Kali decidiu não pensar muito nisso, porque era um poder que ele poderia tomar silenciosamente. Até lá, a tripulação de Shoyan não estará comigo de qualquer maneira. Kali tinha certeza de que a tribo das baleias e as sereias apareceram na costa nordestina por volta do final do volume 4. A guerra no oceano entre os continentes oriental e ocidental. Tudo o que ele precisava fazer era evitar a costa naquela época. Mais do que as baleias, ele precisava evitar aquelas sereias malucas. Kali cobriu o cabelo ruivo com o chapéu antes de tirar um mapa do bolso. Ele então assumiu a liderança. Me siga. O ainda invisível dragão negro e Shoyan caminharam em ambos os lados de Kali, seguindo Kali para fora do distrito dos nobres ao sul até o centro de Uis. A noite tornou-se tão brilhante quanto o dia conforme eles se aproximavam do centro de Uis. Havia muitas luzes fortes nas ruas com lojas vendendo coisas, e os bares eram os mais animados naquela época. A vida noturna da capital é muito diferente de outros lugares. Com certeza é. Kali acenou com a cabeça com as palavras de Shoyan antes de ir em direção à Praça da Glória no centro de Uis. Eles podiam ver uma praça redonda na frente deles com fontes em todas as 4 direções. Cada fonte tinha grupos de cidadãos reunidos em torno dela. Os 3 puderam ver os cidadãos relaxando com suas famílias ou amigos após um longo dia de trabalho. Como eram 21 horas agora, eles continuariam se divertindo na praça até que os guardas chegassem para patrulhar, às 23 horas. Kali olhou para a esquerda. Shoyan observava inexpressivamente algumas famílias rindo juntas na fonte ao leste. Kali, que observava sem pressa Shoyan e a cena diante deles, começou a falar. Faça com que ninguém possa nos ouvir. Assim que ele disse isso, uma cúpula invisível apareceu ao redor deles. Era algo que apenas Kali, Shoyan e o dragão negro, que estavam dentro da cúpula, podiam ver. Shoyan finalmente se virou para olhar para Kali. Existe uma coisa chamada bomba mágica. Uma bomba. Sim. Uma bomba. As bombas mágicas podem ter vários formatos e tamanhos. Com este continente ocidental tendo uma longa história de guerra liderada por magia, ele se desenvolveu bastante. Shoyan ouviu em silêncio a história de Kali. No entanto, existem muitas restrições. A localização da bomba mágica, controlando o mana que flui através dela, e muitos outros fatores fazem com que essas bombas sejam realmente complicadas de usar. Era por isso que eles preferiam que um mago usasse sua magia durante a guerra ao invés de usar bombas mágicas. Mas as bombas mágicas desta vez são diferentes daquelas usadas anteriormente. Dessas bombas mágicas desenvolvidas recentemente explodirão aqui, assim como em vários lugares por aqui, em 6 dias. Kali não achava que as 5 bombas que Shoyan e Rosaline haviam encontrado no romance ainda seriam as mesmas. A história já havia mudado. Isso significava que essa situação também poderia mudar facilmente. Foi por isso que Kali apresentou um novo plano. No entanto, ele ainda estava certo de que o incidente de terror da bomba mágica continuaria conforme descrito. Desde que fui capaz de confirmar que o Mago Louco estava neste reino. O Mago Louco foi quem criou esta nova bomba mágica. A organização secreta acabaria por distribuir esta bomba para diferentes territórios no Reino Rohan após o incidente na capital. Claro, eles esconderão sua identidade como organização secreta. Você está dizendo que uma bomba vai explodir aqui? Sim. Shoyan olhou para as fontes e as pessoas na praça. Uma voz fria encheu seu ouvido naquele momento. Pode estar enterrado em algum lugar ou até instalado em uma pessoa. Claro, essa pessoa não vai saber que é uma bomba e pensar que é outra coisa, como uma pulseira ou uma bolsa e tê-la consigo. Em uma pessoa. Essa frase fez Shoyan virar a cabeça para olhar para Kali. Kali respondeu friamente a Shoyan. É por isso que precisamos evitá-lo. Claro, Kali não faria isso. Shoyan, Rosaline e o dragão negro serão os únicos a cuidar disso. Kali planejou ficar quieto. Kali planejou ficar muito quieto na capital. Como podemos prevenir isso?
Simples. Kali cruzou os braços enquanto se apoiava em uma árvore da praça e continuava a falar. As bombas mágicas são, em essência, pedaços de mana. É por isso que tudo o que você precisa fazer é pedir a alguém com alta sensibilidade de mana para inspecionar a área e pesquisar todos os locais que parecem ter mana em abundância. Shoyan se encolheu com o comportamento calmo de Kali antes de perguntar com cautela. É muito mais alto que será facilmente detectado. Não. É apenas um pouco mais alto, tornando difícil para qualquer mago comum notá-lo. Mas aquele pequeno pedaço de mana pode instantaneamente puxar o mana na área circundante para criar uma grande explosão. Shoyan parecia preocupado. Como um usuário de espada e de aura, ele também era ligeiramente sensível a mana. No entanto, ele não era tão sensível quanto os magos e não poderia ajudar. Kali-nin, não acho que será fácil. Isso é muito fácil. Kali respondeu assim quando perguntou. Direito. Naquele momento, uma resposta veio de cima. É factível. Apenas irritante. Ao lado de Kali estava o Black Dragon, uma existência considerada mais sensível à mana. Shoyan entendeu rapidamente e acenou com a cabeça. Ele havia esquecido que este dragão era uma existência grande e poderosa. Kali entregou o mapa em sua mão para Shoyan. Não sei sobre as pessoas, mas as bombas instaladas nos locais serão instaladas pelo menos 2 dias antes do incidente. O dia do incidente seria quando o rei chegasse. Isso significava que a segurança seria várias vezes o nível normal a partir do dia anterior. É por isso que eles precisaram instalar as bombas pelo menos 2 dias antes. Não sei sobre os outros locais, mas tenho certeza de que pelo menos uma bomba estará perto desta praça. Este é o lugar com mais gente. Direito. Concordo. É por isso que, com esta praça como ponto central. Kali apontou para Shoyan e depois para o céu. Shoyan, você e o dragão vão vagar pela capital todas as noites para procurar as bombas mágicas. Nós dois? Kali deu um tapinha no ombro de Shoyan e respondeu quando Shoyan perguntou. A maneira de lidar com o dragão negro e Shoyan era bem parecida. Sim. Shoyan, se for você, eu sei que você pode se mover furtivamente sem ser notado. Você é muito talentoso. Shoyan acenou com a cabeça calmamente com uma expressão séria. Ele então perguntou. O que devemos fazer quando o encontrarmos? Deixe isso aí por enquanto. Não se livrar disso. Vamos nos livrar dele no dia do incidente. Posso perguntar por quê? Kali começou a sorrir maliciosamente. Você não quer encontrar aquele mago? Não era a resposta à pergunta de Shoyan, mas Shoyan primeiro acenou com a cabeça. Kali olhou ao redor da praça. Todos pareciam felizes, mas membros da organização secreta podem estar misturados a eles. Kali não sabia onde aquele mago bebedor de sangue estava localizado. O mago pode estar escondido em algum lugar ou vagando disfarçado. Um mago precisa estar presente para fazer uma bomba mágica explodir. O mago que fez a bomba precisa remover a restrição para detoná-la. Então, Shoyan começou a falar quando um pensamento lhe ocorreu antes de parar e olhar para trás em direção a Kali. Kali continuou com uma voz desinteressada. Primeiro, encontre as bombas. Se você tiver sorte em encontrar as pessoas instalando as bombas, siga-as sem ser notado. Já que o dragão negro estará com ele, Shoyan parará antes de ser detectado por magia. Mas Kali achou que seria difícil para eles encontrar essas pessoas no processo. Vai dar muito trabalho procurar os locais com uma flutuação de mana ligeiramente elevada para encontrar as bombas. Vai ser muito difícil e cansativo. Foi por isso que Kali deixou essa tarefa para os dois. Ele não seria capaz de ajudar, mas, mais importante, ele não queria fazer isso. Então, só temos que andar por aí até 2 dias antes do evento. Não. Vocês dois precisarão vir no dia anterior também. O dia anterior? Não seria difícil porque haveria muito mais guardas? Shoyan não fez sua pergunta. Seria difícil, mas ainda administrável para ele. Ele só precisaria despender um pouco mais de esforço e ser um pouco mais cauteloso. Naquele momento, Shoyan pôde ver Kali com seu sorriso malicioso mais uma vez.
Kali tirou um orbe preto do bolso e mostrou a Shoyan. Ah! Shoyan deixou escapar um suspiro. Ele estava familiarizado com esta orbe negra. Era ferramenta de perturbação de mana. Já havia sido usado por Kali uma vez. Era forte o suficiente para cobrir uma montanha inteira. Kali sorriu vagarosamente quando começou a falar. Ele sabia quando a bomba explodiria. Muitos magos estarão lá naquele dia, então provavelmente não vai durar nem 10 minutos, mas vai ajudar. Isso fará com que tudo relacionado à magia não funcione por esse período. 10 minutos foram suficientes. Eles só precisavam salvar as pessoas com bombas naqueles 10 minutos. Eles ficarão muito visíveis. E, nesse ponto, haverá muitos humanos e bestas para colocar para trabalhar, além de Shoyan e o dragão também. Shoyan olhou para frente e para trás entre a orbe negra e Kali, antes de tomar um gole e começar a falar. Kali-min, você estava planejando fazer tudo isso por conta própria. É por isso. Kali sabia o que Shoyan diria. Foi por isso que ele o interrompeu e começou a falar com Shoyan e o dragão. Vá trabalhar. Shoyan olhou fixamente para Kali. Kali apontou para a cervejaria famosa por sua cerveja e continuou. Estarei esperando por você aqui. Basta olhar ao redor até cerca de 11 antes de voltar para hoje. Shoyan pensou por um momento, antes de deixar escapar uma risada semelhante a um suspiro e balançar a cabeça. Entendi. Hoje, o dragão e eu vamos apenas dar uma olhada no interior da praça antes de retornar. Shoyan havia pensado originalmente em perguntar por que Kali não iria com eles. No entanto, ele percebeu isso rapidamente. Kali seria apenas bagagem para Shoyan e o dragão negro enquanto trabalhavam. Kali estava fraco. Não havia nenhum traço de mana saindo do corpo de Kali, nem parecia que ele praticava qualquer tipo de arte marcial. Ele era simples, mas não ao mesmo tempo. Vou trabalhar muito, então, por favor, compre-me uma cerveja quando eu voltar. Certo. Dragon, obrigado por sua ajuda também. O dragão negro se livrou da cúpula à prova de som, como se respondesse às palavras de Kali. Shoyan apenas curvou ligeiramente a cabeça antes de se afastar de Kali. 2 horas depois, Kali voltou para a residência com Shoyan e o dragão negro, que não conseguiu encontrar nada. Eles também não conseguiram encontrar nada na noite seguinte. Kali, que não conseguia dormir à noite, finalmente acordou no meio do dia. Ele não estava cansado, pois a vitalidade do coração dificultava o cansaço de Kali. Jovem mestre, você está acordado. Ron. O sono meloso de Kali desapareceu como um sonho, quando ele voltou à realidade. Eu voltei. Ron estava de volta. Ele então entregou uma carta a Kali. Kali deu uma ordem a Ron pela primeira vez em muito tempo depois de ver a carta. Ron, vá embrulhar uma garrafa do melhor vinho. Era uma carta com o brasão do Flimmersham Guild. Kali abriu a carta para encontrar uma única frase. Jovem mestre Kali, você vai me tratar com álcool em breve? O filho bastardo do líder do Flimmersham Guild, Bilos, logo chegaria à capital. A carta ajudou Kali a perceber que não demoraria muito para que ele conhecesse o príncipe herdeiro dentro do palácio. Como havia muitos vilões lá, era hora de ele ficar muito, muito quieto. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Se puder ajudar o canal, o QR Code está na tela. Qualquer valor será de grande ajuda. Não se esqueça de nos seguir no Castbox, Spotify, TikTok e YouTube. Se inscreva, comente e compartilhe. Isso é muito importante. Fiquem todos com Deus. E até o próximo capítulo.